Tudo bem? Eu sou o Levi Martins e a pergunta para vocês é: vocês sabem onde estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha? Ok, eu vou explicar para vocês onde estava Daniel. A história é muito simples. Daniel, ele estava trabalhando na corte do rei, ok? Aqui estava Daniel. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles trabalhavam em uma das províncias que ficava próximo ao palácio do rei, tá? Por que Sadraque, Mesaque e Abednego foi trabalhar em uma dessas províncias? Porque o rei, ele se agradou de Daniel e colocou Daniel para trabalhar dentro da corte, ok? E por ele ser agradado de Daniel, Daniel fez um pedido ao rei para que mandasse Sadraque, Mesaque e Abednego coordenar, direcionar, instruir uma das províncias, ok? Então foi Sadraque, Mesaque e Abednego tomar conta de uma das províncias. E o decreto do rei era o que? O que todo mundo imagina era que se levantou uma estátua, ok? De um rei, vou colocar aqui um rei com cedro, uma coroazinha, sentado em uma poltrona, certo? E se colocou-se o rei, levantou-se uma estátua e foi chamado todos moradores da região, para quando se tocasse a trombeta, todos iriam se dobrar. É assim que a gente aprendeu até hoje, e por isso nós não sabemos onde estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. Então, não foi assim que ocorreu, tá? A história se acontece assim: o rei levanta a sua estátua para ser adorada, né? Vamos fazer aqui um rei sentadinho no trono, segurando um cedro, ok? Um rei sentadinho aqui. Aqui é um rei, tá bom? Esse aqui é um rei, tá? E se você olhar no texto, o texto diz que foi chamados apenas os principais, tá? Os principais de cada departamento. Não foi chamada a população toda, não, foi só os principais de cada departamento. Para quê? Para fazer como se fosse uma homenagem, como se fosse uma abertura daquela estátua, como se fosse um marco principal, tá? Daquela estátua, que se iniciaria a adoração àquela estátua. Então o rei ordenou dizendo que toda vez que fosse tocado a buzina, a trombeta, o berrante, o que for, todos deveriam se prostrar, ok? Mas naquele exato momento que o rei chama os principais, apenas os principais do seu reinado, era para inaugurar a estátua. Assim como você inaugura um navio, você chega lá, pega o navio, quebra uma garrafa de champanhe, você inaugura algo, assim foi feito com a coroa, tá? Então não foi chamado todos os moradores, não foi. A história, se você olhar por menores da história, você vai ver que não foi chamado todos os moradores, não foi, esquece isso, tá? Senão você não vai compreender a história. Foi chamado, se você olhar o texto, olhar direitinho, foi chamado apenas os principais, né? Como fosse governador, ou chefe de segurança, o chefe das magias, o chefe, só os principais para poder inaugurar a estátua do rei. Depois feito isso, que o rei deu a ordenança, falou: toda vez que for tocar a buzina, todos deverão se prostrar à estátua do rei, ok? Então todos foram trabalhar, todos continuaram na sua função. Então essas bolinhas que estou fazendo aqui seria as províncias, certo? E aqui seria o castelo onde o rei ficava, e onde Daniel também ficava. Daniel ficava na corte do rei, lá dentro da corte do rei. Então enquanto Daniel trabalhava dentro da corte do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tomava conta de uma das províncias que ficava ao derredor, ficava próximo aonde ficava o palácio do rei. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego foi cuidar de uma província? Foi a pedido de Daniel. Como o rei se agradou de Daniel, Daniel pediu para que Sadraque, pediu ao rei
que desse uma província para os três tomar conta. Então os três passaram a tomar conta de uma só província. Se você olhar o texto, você vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego passou a ser perseguido por mágicos e pessoas que trabalhavam com essa função de magia da época. Por quê? Porque Daniel, por mais ele não ser um mágico ou fazia magia, ele ficou sendo o chefe de toda essa turma. Por quê? Porque pelo milagre que ele fez, por ter interpretado o sonho, né, do rei. Então ele passou a ser chefe de todos os magos, né, da região, de todos que praticavam magia. Ele passou a ser chefe de todos eles. Então o rei se agradou dele e ele pediu para que o rei mandasse os três tomar conta de uma das províncias. E aí, se você olhar o texto, você vai ver que os três começaram a ser perseguidos. Então foi levantado o decreto para que aqueles que não adorassem a imagem seria lançado na fornalha do fogo rapidamente, na mesma hora. Se você olhar também o texto, que ele diz que quem não fosse adorar a imagem seria lançado na fornalha de fogo ardente rapidamente, no mesmo instante. O texto diz exatamente isso. Por que que é bom a gente prestar atenção nessa questão do mesmo instante? Porque lá na frente você vai entender. Se você olhar exatamente o texto diz que a buzina foi tocada. Então o que acontece? Não ficava todo mundo na frente do rei, na frente daquela estátua. Cada um ficava na sua região trabalhando. Quando se ouvisse a trombeta tocar, né? Porque a trombeta tocava e todo mundo ouvia, aonde estava cada pessoa, onde estava na sua província, ali mesmo ajoelhava em direção aonde estava a estátua, ok? Então ninguém saía do seu lugar e ia até a frente da estátua. Cada um que estava trabalhando na província ajoelhava em direção à estátua, sem precisar de ir à frente da estátua. Por que eu estou dizendo isso? Se você examinar o texto direitinho, você vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram e foi levado à presença do rei no exato momento. Então, se ele foi levado à presença do rei que estava aqui na corte, onde o Daniel trabalhava, quer dizer que eles não estavam à presença do rei, eles não estavam na frente do rei. Nenhum desses moradores aqui da província estava na frente do rei quando a trombeta tocava. Eles se reverenciavam da onde estava. E Sadraque, Mesaque e Abednego não fez isso. Então ele foi levado à presença do rei no exato momento. Se você olhar o texto vai dizer, foi levado à presença do rei. Então eles não estavam na presença do rei, não precisavam estar na presença do rei. Da onde eles estavam, eles se dobravam em reverência. Então, como Sadraque, Mesaque e Abednego já estava sendo perseguido, né, por esses mágicos, por esses encantadores, eles foram levados à presença do rei na mesma hora. E quando foi levado à presença do rei, foi falado ao rei, porque eles não se dobraram, e ao mesmo tempo já foi cobrado, o rei já foi cobrado pelo próprio decreto que ele tinha assinado embaixo. Falou, rei, o decreto diz que aquele que não se dobrar é lançado no exato momento, é lançado rapidamente na fornalha de fogo. Então o rei, como ele não podia voltar atrás do seu decreto, então ele decreta que Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na fornalha de fogo ardente. Aí está porque a gente entendemos, porque que a gente consegue chegar à conclusão que Daniel, né, não pôde rogar pelos seus amigos. Daniel, na verdade, nem ficou sabendo que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado. E também por que Daniel não foi lançado junto com eles, né? Muitos perguntam por que Daniel também não foi lançado. Quer dizer, Daniel poderia ter se dobrado junto à estátua? Não, Daniel não se dobrou à estátua. Daniel simplesmente estava dentro da corte, trabalhando lá dentro, e trabalhava só. Ninguém via Daniel, ninguém tinha acesso a Daniel. Então a trombeta foi tocada, quem estava na rua, quem estava nas imediações tinha que se dobrar. Daniel não, ele estava lá dentro da corte, Daniel trabalhava só e ele não se dobrou. Então Sadraque, Mesaque e Abednego foi levado à presença do rei
certo? Os 3 foi levado à presença do rei e rapidamente foi lançado na fornalha de fogo ardente, certo? Porque o texto diz isto e o rei foi cobrado por isso, para ser lançado rapidamente, porque o decreto era esse. Então, isso tudo aconteceu em pequeno espaço de tempo. Eu acredito que isso aconteceu no máximo entre 20 e 30 minutos, porque ou se não até menos, porque os 3 foi pego em uma das províncias, levado, né, provavelmente em carruagem, né, em cavalos, até a presença do rei, e da presença do rei ele teve que cumprir com seu decreto e foram lançados, né, na fornalha de fogo ardente. A fornalha foi aquecida 7 vezes, como a gente sabe no texto, né? E aí ele foi lançado. Então Daniel nem ficou sabendo do assunto, porque foi muito rápido, em torno de 20 e 30 minutos. Coisa rápida. Então, o que vai diferenciar a gente entender isso? É aquele princípio que eu falei. Não foram todos moradores, todos da província, todos do reinado levados à presença da estátua. Não foi assim que aconteceu. Tá? Foi levado à presença da estátua simplesmente os principais de cada departamento. Para quê? Para fazer uma honraria, né? Para fazer uma inauguração. E ali o rei deu um decreto que eles que se dobrassem, mas esses principais passaram informações para os demais. Ó, vocês têm que se dobrar assim que vocês ouvirem a trombeta. E assim aconteceu. Eles ouviam a trombeta, da onde estava, eles mesmos se dobravam. Né? Então, por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego foi necessário levar a presença do rei, porque ele não estava à presença do rei, como nenhum deles também estava à presença do rei. Eles se dobravam de onde estivesse, em reverência ao rei. Então, por isso que os que perseguiam os 3 tiveram que pegar ele e levar até o rei, porque o rei não via, o rei não estava presente junto com a estátua. O rei só ouvia tocar a trombeta. E aí quem não fosse se dobrasse, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, era levado à presença do rei, e o rei decretava aquilo que fazia cumprir aquilo que já estava decretado, certo? Então por isso que Daniel não se dobrou, porque ele estava lá dentro da corte, e por isso que Daniel não foi lançado e não foi lançado e nem pôde rogar pelos amigos, porque foi muito rápido. Daniel nem ficou sabendo desse assunto, tá? Ok? Esse é um texto rápido, um vídeo rápido que eu quis fazer para vocês, e futuramente, posterior, eu vou fazer um vídeo trazendo os textos exatos, nos mínimos detalhes, para quem ficou com dúvida e não compreendeu o texto, não compreendeu a história. Mas a história, acredito que foi bem simples, bem fácil de entender, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, escreva aí no canal, né? Dá a sua opinião, e posterior eu vou fazer o texto com os mínimos detalhes de texto, de versículos e capítulos, para você não ficar confuso. Mas acredito que não, que é uma questão muito simples, ok? Obrigado e um abraço para vocês.